está ao vivo de Tibagi. A justiça, me dá o Vilches aqui. Vilches está ao vivo de Tibagi. Ele está acompanhando a movimentação da justiça, que vai decidir o futuro do Marcos Rony. A prisão temporária foi revogada. É contra o golpe da polícia e do Ministério Público? É o que eu te pergunto, Ricardo Vilches. É o que o povo quer saber. Bom dia para você, Furlan, para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Então vamos às atualizações a respeito desse caso envolvendo o Judiciário e também a polícia, porque eu estou aqui na Câmara de Vereadores do município de Tibagi, onde agora há pouco terminou a entrevista coletiva do delegado encarregado desse inquérito do desaparecimento, onde ele anunciou o fim do trabalho da polícia e o indiciamento de Marcos Rony por homicídio qualificado e também ocultação de cadáver. E mais ninguém. Apenas Marcos Rony será responsabilizado pela polícia pelo desaparecimento de Isis. Mas esse é um detalhe que eu já vou entrar. Antes, informação importante. Como nós já informávamos na programação da RIC TV de manhã, de que a Justiça determinou a soltura do Marcos Rony a partir do momento em que a prisão provisória dele foi revogada. Isso ontem à noite, ali por volta das 8 horas da noite, essa informação caiu feito uma bomba aqui em Tibagi. Porém, agora de manhã veio uma outra informação de que a Justiça agora decidiu, avaliou um pedido do Ministério Público com base em informações da polícia e a Justiça decretou a prisão preventiva de Marcos Rony. O que isso quer dizer? Que Marcos Rony não vai sair da cadeia. Isso é o que importa. Então, até para dar um espaço assim para a gente pensar e organizar também a casa, dá licencinha que eu vou conversar com o Rodrigo, o tio da Isis, que acompanhou aqui essa entrevista do delegado. E só mostrar ali, Bob, a dona Flávia que está aqui, ela preferiu não conversar. Ela acompanhou a entrevista coletiva. Eu, pelo menos, vi a dona Flávia chorando umas 2 vezes ali no momento da coletiva. E foi justamente no momento em que eu perguntava ali para o delegado a respeito da... Vou tratar de assuntos complicados com o senhor sabe como é, que é a história da morte da Isis, como é que a polícia vai comprovar a morte da Isis. Mas o que eu quero perguntar é o seguinte: o senhor está satisfeito com a conclusão do inquérito da polícia 64 dias depois, sem corpo e um indiciado pelo crime? O senhor está satisfeito? Hoje, após essa coletiva, né, o que eu estou satisfeito, né, traz um pouco da nossa paz, né, é que o autor de tudo isso, do sumiço da Isis, vai continuar preso, vai ter essa preventiva, vai para júri, vai ser condenado, e eu creio muito nisso. Em questão disso, né, o que dói para nós é realmente que demorou muito, né? São 64 dias, não é 6 horas, um dia, 24 horas, né? São 64 dias de investigações e 64 dias que ainda não encontraram o corpo da Isis, né? Como foi decretado, né, que a Isis, né, sobre a morte da Isis, mas nós, famílias, precisamos do corpo dela, né? Então, assim, precisamos um enterro, precisamos realmente finalizar isso, e nós só vamos estar em paz, né, a partir disso, a partir do momento. O senhor se dá como satisfeito pela investigação e pelo resultado, a conclusão, que é o indiciamento do Marcos Rony, apenas ele? Sobre a conclusão, sim. O Marcos, na verdade, ele não tem que viver mais na sociedade, né? Então, são várias autorias dele, né? E em questão disso, sim, né? Eu digo que demorou muito, né? Falharam muito no início, né? Mas desde então que entrou o Dr. Matheus, que vem nos ajudando muito. Ele nos ajudou bastante, né, e com outras autoridades, né, mas sobre essa conclusão dele ser preso, desses crimes, nós ficamos satisfeitos com tudo isso. Muito obrigado pelas informações, pela entrevista. Eu falei para o senhor que ia ser rápido, o senhor esperou a gente até agora, então muito obrigado pela entrevista. Ô Furlan, eu posso detalhar para você a partir de agora todos os momentos dessa entrevista coletiva. Ela durou aproximadamente 1 hora, a entrevista coletiva do delegado Matheus, que presidiu esse inquérito ali nos últimos 40 dias desta investigação, porque ele dividiu em 2 partes essa 1 hora. A meia hora inicial destinada ao delegado falar. O delegado ficou livre para ele falar a respeito do trabalho dele. E a outra meia hora seguinte foi quando o momento em que os repórteres começaram a fazer questionamentos para o próprio delegado. E aí eu queria deixar uma impressão e uma informação para você, Furlan, e para quem nos assiste também, o início dessa entrevista coletiva. Porque o que me chamou a atenção é que em nenhum momento o delegado do caso falou o nome do Marcos Rony, ou mesmo Marcos Wagner, ou mesmo o apelido dele, Marcos Rony. Sempre se referiu ao Marcos Rony como o investigado. Não falou o nome dele.
Outro detalhe também nessa entrevista coletiva, em todo momento o delegado apontou o tio e também a tia e também a prima da Isis como heróis e heroínas nessa investigação. E ele detalhou, porque no início da investigação foram essas pessoas que municiaram a polícia do maior elemento de prova até agora por indiciamento do Marcos Rony, que são aqueles prints de conversa onde o tio, aquele que nós entrevistamos agora há pouco, dava uma trucada no Marcos Rony. Onde é que está minha sobrinha? Eu sei que ela está grávida de você. E ali, essa construção e esse vai e volta de informações do Marcos Rony é que serviu de elementos para a polícia para iniciar uma investigação um pouco mais robusta para chegar a esse indiciamento. Então nós temos muito a dizer, inclusive, ô Furlan, uma dúvida sua e também de muita gente que está acompanhando aqui o Balanço Geral. Por que é que a polícia não vai procurar o corpo da Isis na obra? Lá naquela obra onde por último o Marcos Rony trabalhou, porque nessa entrevista coletiva, Furlan, o delegado afirmou aquela informação que nós demos anteontem em primeira mão, dando conta de que na obra tem um sinal de Wi-Fi e o telefone do Marcos Rony conectou nesse Wi-Fi. Mais do que isso, o delegado confirmou nessa entrevista coletiva que ele fez ligação de telefone celular para a esposa dele. O Marcos Rony, à meia-noite, da meia-noite a 1h da madrugada, ele ligou para a esposa dele, pelo WhatsApp. E isso acabou ficando registrado. E aí veio a pergunta, o que o Marcos Rony estava fazendo lá? Pode ter sido o corpo da Isis enterrado lá? Então, o momento que você quiser, Furlan, a gente volta trazendo todos esses detalhes dessa entrevista coletiva. Olha, eu vou mostrar aqui, viu, os trechos da entrevista que eu acho que é muito importante e dizer o seguinte, que o delegado, ele estava visivelmente abalado. Isso emocionado, quero dizer. Ele, na posição de delegado, não conseguiu esconder a sua tristeza diante dessa barbaridade que aconteceu com essa menina que estava grávida. Inclusive o delegado, ele fala na coletiva, né, Vilches? Ele disse que ela estava ali procurando nomes bíblicos de menina para poder colocar, se caso fosse menina. Eu acho que isso deixa bem claro que realmente a garota estava interessada em ter essa criança, o que contraria os dizeres de Marcos Rony de que a garota teria procurado ele para dar um jeito nisso de outra maneira. E o começo da entrevista coletiva foi bastante emotivo, porque já dá uma perspectiva dessa investigação policial do que exatamente vai ser o júri, o tribunal do júri sobre esse caso. O delegado passou meia hora ali dessa entrevista, desse pronunciamento dele, antes de ser perguntado, falando sobre essas questões emocionais, sobre o desejo de Isis em ter a gravidez, sobre o fato dela ter feito uma busca no telefone celular dela, junto no telefone da prima também, sobre nomes bíblicos para o filho. Se fosse Piá, seria Ailã. Se fosse menina, guria, o nome seria Esther. Então, de acordo com o delegado, no telefone ali da própria prima, elas fizeram essas buscas para saber os significados desses nomes bíblicos, Esther e Ailã, o que era o indício na versão do delegado de que ela queria ter ali o neném e que já estava procurando ali também os nomes. Vamos conferir alguns trechos desta entrevista coletiva ainda há pouco que aconteceu aqui em Tibagi, Furlan. As investigações apontam, infelizmente, que houve um homicídio de uma pessoa que estava grávida, de uma pessoa que estava em dúvida do que fazer. E do outro lado, as investigações apontam uma pessoa fria, uma pessoa calculista, uma pessoa mulherenga, uma pessoa que constantemente traía a sua esposa, uma pessoa que já ameaçou outra mulher, da mesma forma que ele fez com a vítima, de uma pessoa que se achava policial e de uma pessoa que já falou mais de uma vez que sabia como matar e ocultar um corpo. Então, os indícios são muito concretos, de que houve um homicídio qualificado por motivo torpe. Por que motivo torpe? Porque é repugnante você matar uma mulher em razão da sua gravidez, em razão de não aceitar, em razão dessa frieza. Por dissimulação. Por que dissimulação?
porque houve esse encontro na tentativa, entre aspas, de ajudar, quanto na verdade foi ali para discutir e para executar. E ressalto a testemunha que foi ouvida anteriormente e que ela passou a mesma situação de que eles tinham feito as pazes e que ao chegar ao local, onde eles possivelmente iriam se relacionar, ele se alterou e ameaçou ela de que iria lhe matar e ocultar seu corpo que ninguém ia achar. Então houve uma dissimulação. Houve um feminicídio. Por que feminicídio? Uma relação pretérita. Por condições do sexo feminino ali, uma relação pretérita. De uma pessoa que estava grávida. Então, em concurso, também houve um indiciamento pelo aborto sem o consentimento da gestante. Portanto, o delegado aqui de Tibagi, o delegado Matheus, fez esse indiciamento de Marcos Rony, homicídio qualificado, por motivo torpe, por ter matado uma pessoa grávida e a razão dessa morte ser justamente uma gravidez indesejada, também porque praticou o aborto ou tentou praticar o aborto contra ela também, feminicídio, porque o delegado viu uma relação entre homem, mulher, marido, namorado e namorada na situação, e também ocultação de cadáver. Daqui a pouco, Furlan, nós vamos detalhar essa entrevista coletiva sobre alguns aspectos. Por que a esposa de Marcos Rony não será responsabilizada pela polícia? Por que uma outra pessoa também não será responsabilizada por ajudar ali a quem sabe a ocultar o corpo? E também nós vamos falar do caso Tatiane. Segundo o delegado, um suspeito da morte de Tatiane já está preso. E aí vem a pergunta, então por que a polícia aqui de Tibagi ouviu já 2 testemunhas a respeito desse caso nessa semana? Já já eu trago os detalhes. Obrigado, Vilches. Gente, olha, eu vou te falar, que sexta-feira. A gente acorda para trabalhar, já vai dormir e acorda, né? Municiado dessas informações que deixam a gente completamente triste diante de tudo. Mas a justiça traz uma resposta diante desse caso aqui. Então, assim, poderia ser solto a qualquer momento, mas o delegado Matheus, eu vou dizer para você, nós temos que reverenciar esse delegado. Porque tem delegado e tem delegado. Tem o que investiga e tem o que vai comer bolacha ou biscoito no boteco. Tem isso também. Tem o núcleo de investigação que é competente e tem o núcleo que vira as costas. Olha, seu delegado, estou bem surpreso com essa ação do senhor. Em pouco tempo, resolveu quase que tudo durante o outro período que, se não é a imprensa bater em cima, se não é o secretário de segurança cobrar providência, essa história seria escondida de muita gente. A justiça vai decidir o futuro do Marcos Rony. Marcos Rony vai continuar preso, dessa vez preventivamente, viu, X? Meu amigo, a notícia de que a justiça teria autorizado, expedido aí autorização de soltura, mexeu com todo mundo. Foi um susto tremendo para todas as pessoas que chegaram a pensar que o sujeito ia voltar para casa, Vilches. Rapaz, até agora a gente está explicando para as pessoas o que foi esse corre-corre judicial aqui hoje de manhã em Tibagi. Então, para deixar bem clara essa história, como é que aconteceu? Ontem à noite, ali por volta das 8h30, 9 horas, o juiz aqui de Tibagi deu um despacho online, naquele sistema judiciário que tem aqui do Paraná, o Poder Judiciário do Estado do Paraná. Nesse despacho, o juiz informava: está decretada a revocação da prisão temporária de Marcos Rony. Às 2 da manhã, eu recebo a mensagem dos advogados de defesa do Marcos Rony. E já de manhã a gente confirmava essa informação e já informava isso através das redes sociais da RIC TV. Imediatamente começou aquela correria, aquela indignação da população. Inclusive, a gente fez uma entrevista nesse momento em que nós informávamos o tio de Isis sobre essa decisão judicial. E ele ficava boquiaberto com essa situação. Foi aí que, momentos antes aqui da entrevista coletiva começar, o delegado chegou e falou: ó, seguinte,
já tem um pedido de prisão preventiva sendo analisado pela Justiça. E aí veio a confirmação logo em seguida que logo cedo o juiz do caso, a hora que viu aquela situação envolvendo o pedido do Ministério Público para a prisão preventiva de Marcos Rony, ele caneteou e determinou. Para resumir essa história, foi tudo isso que aconteceu logo cedo. Justamente no dia em que aqui na Câmara de Vereadores estava prevista a entrevista coletiva do delegado do caso, que pela primeira e única vez, né, Furlan, falou sobre essa investigação aqui em Tibagi. E para quem está chegando agora, vamos reforçar essa notícia. Tem responsabilidade? Quem são as pessoas responsabilizadas pelo desaparecimento de Isis? Apenas Marcos Rony. A polícia não viu indícios de provas e elementos de prova contra a Eliana, a esposa, nem também contra o Douglas, aquele rapaz que sumiu aqui de Tibagi no dia em que a Isis desapareceu. Marcos Rony, de acordo com a polícia, planejou e executou esse crime sozinho. Por isso ele vai responder na justiça pelo crime de homicídio qualificado. Inclusive pelo crime de aborto, porque ele tentou também contra a filhinha de Isis, já que para a polícia está claro que ela estava grávida. E também vai responder por homicídio qualificado. Na entrevista coletiva nós perguntamos e o delegado detalhou passo a passo dessa investigação, é o que nós vamos começar a acompanhar a partir de agora. São uma conjuntura de fatos que demonstram, sim, concretamente, a existência, infelizmente, eu digo infelizmente, acho que todos aqui queriam que não fosse, mas a gente tem que ser realista e trabalhar de acordo com o que ocorreu. Houve um homicídio, um aborto e uma ocultação de cadáver. Na seguinte pergunta, Furlan, eu acabei questionando o delegado pelo seguinte: se não tem corpo, como é que a polícia vai argumentar junto à justiça de que Isis foi morta? A pergunta foi: como é que Isis foi morta? Foi morta com tiro? Foi morta com facada? Foi morta por esganadura? Veja a resposta do delegado. O que a gente acredita, até por oitivas de outras testemunhas, é que ele foi, né, ao fatídico encontro, e nesse fatídico encontro ele a matou. Quando o investigado praticou esse homicídio, ele, já tendo conhecimento, ali ocultou o seu corpo. A gente acredita que essa ocultação ela se deu na região, um pouco ali entre o Mandaçá e o distrito de Conceição, pelos prazos que a gente verificou, tanto do desligamento do telefone, quanto do próprio deslocamento para o retorno à cidade de Tibagi. Mas e a obra onde Marcos Rony trabalhava? O delegado não vai fazer qualquer tipo de busca pelo corpo da Isis naquela obra? Nós perguntamos sobre isso também, Furlan. E vamos relembrar aqui, né? Nós do Balanço Geral antecipamos essa informação de que o telefone celular do Marcos Rony foi utilizado no momento em que ele estava na obra, no dia do desaparecimento da Isis, por volta da meia-noite e 1h da manhã. E o delegado acabou confirmando que o Marcos Rony, por volta da meia-noite e meia, usou o telefone para fazer uma ligação via WhatsApp para a esposa dele, enquanto estava na obra. E aí vem a pergunta: será que Marcos Rony não enterrou o corpo da Isis ali na obra onde ele trabalhava? Acompanhe a resposta do delegado. Trata-se de um local que não é ermo. O local, diferentemente do local onde conseguimos apurar que ele foi em direção, que são vários locais ermos, as testemunhas demonstraram que a terra estava compactada, ou seja, qualquer modificação ali na terra, ela seria facilmente encontrada, e até pelo tempo que ele teve para ocultar um cadáver na obra e de forma perfeita, sem deixar qualquer rastro, o tempo também foi muito curto. E Marcos Rony, por que só ele vai ser indiciado? Aí vem a pergunta do público: mas a esposa dele não contribuiu para enganar a polícia? Ela sumiu em depoimento que até sumiu com as botas do marido. Por que o delegado decidiu não indiciar mais ninguém? Responsabilizar apenas Marcos Rony. Acompanhe. A suspeita que nós temos é que o investigado, ele atuou inicialmente sozinho. Ele agiu
e ele praticou esse crime. As apurações não conseguiram encontrar eventuais terceiros que tenham ou não o ajudado. Vamos falar agora também sobre uma informação importante, que é a participação. Por que que a polícia decidiu não responsabilizar a esposa do Marcos Rony nesse caso? O que a gente verificou foi pela extração dos dados do telefone dela. O telefone dela demonstra que ela questionou o investigado, em que ela demonstra realmente que não tinha conhecimento inicial dos fatos. Ela poderia até ter conhecimento de uma relação pretérita. Agora, do homicídio em si, não. E aí vem aquele principal indício que apareceu durante essa investigação e que o Balanço Geral também antecipou com base em umas imagens do posto de gasolina, também com umas imagens no momento em que Marcos Rony foi fazer aquela compra das botas que a mulher dele acabou jogando no lixo, que mostravam efetivamente que Marcos Rony trocou de roupa depois que ele acabou se encontrando com Isis. Ele descartou aquele moletom e descartou a calça jeans. Afinal de contas, essas roupas foram apreendidas pela polícia ou não foram apreendidas pela polícia? Vai fazer falta? Fez falta ou não na investigação? O delegado fala sobre isso. Olha, eu entrei aqui no dia 1º de julho. Não fui eu que participei dessas buscas. O que a gente pode informar de forma concreta é que elas não foram apresentadas pelos advogados, caso elas ainda estejam na posse deles. Mas o que a gente pode informar de forma concreta é que o que a esposa falou não se concretizou pelas câmeras e, principalmente, a bota também, a bota tem certeza, e até porque a própria esposa falou que foi desfeita. Por fim, a dúvida. Quer dizer então que a polícia vai encerrar a investigação sem encontrar o corpo de Isis? Sim, essa investigação terminou hoje, porém, o delegado informa que as buscas pelo corpo de Isis vão continuar. Só que tem um detalhe, tá, Furlan? Conversei com o delegado depois que a entrevista terminou e eu perguntei para ele: o senhor tem mais elemento novo, mais informação nova? As herbes de telefone celular indicaram um novo local? Ele disse que não, porém, disse que as buscas vão continuar. Acompanhe. Então, a gente vai trabalhar com base em eventuais denúncias, em eventuais fatos que chegarem, que a gente fala com a população que pode trazer essas denúncias aí para a delegacia de Tibagi, para o canal 197 e o canal 181 também, que é o Disque Denúncia. Quanto a Francisco Beltrão, as investigações apontam que não há possibilidade de que ele tenha levado o corpo para ter sido ocultado lá. Que o corpo, possivelmente, ele está ocultado aqui nas redondezas dessa região, mas que, eu repito, é muito, muito, muito difícil de encontrar pela extensão do local e pela complexidade do terreno, de tudo. Caso Tatiane, uma informação que nós trouxemos também aqui em primeira mão no Balanço Geral. Tatiane é uma ex-namorada de Marcos Rony, que foi assassinada lá em 2016. Nós trouxemos à baila aqui de que esse inquérito estava em aberto, que o Ministério Público e também a polícia estavam tratando esse caso sob sigilo. E informávamos nesta semana que uma amiga de Tatiane prestou o depoimento na polícia e o que provocou a reabertura do inquérito. Nesta entrevista coletiva, o delegado Matheus confirmou que ouviu essas testemunhas e disse que essas testemunhas foram ouvidas para o caso Isis. E aí vem o questionamento: e o caso Tatiane? O que aconteceu? O delegado informou, Furlan, preste atenção nessa informação.
E a informação oficial que nós tivemos só agora foi essa que eu acabei de relatar, Furlan. Olha, Ricardo Vilches, eu acho essa história, jornalisticamente falando, ela é tão intrigante, tão desafiadora para a gente trabalhar, porque são questionamentos feitos por muitas pessoas e que, se não fosse o jornalismo correr atrás dessas informações, esses questionamentos não teriam respostas. Agora, muito me admira o interesse desse delegado, que em tão pouco tempo esmiuçou um inquérito bastante complexo, deu um importante avanço ao complemento para que essa investigação fluísse com mais brevidade, com uma agilidade que esse tipo de crime exigia. Então, inicialmente, nós tínhamos sim uma situação aparentemente caminhando a passos lentos e, de repente, essa fluidez dada por esse novo delegado que assumiu o caso e que trouxe respostas tão importantes. E também me chama a atenção esse interesse em desenrolar ainda mais essa questão envolvendo o caso da Tatiana. Pois é, agora o pessoal de casa deve estar perguntando, quer dizer então que o Marcos Rony foi ele, vai ser responsabilizado? Então vamos ter etapas a partir de agora, né, gente? Você falou, e a etapa de agora envolve o papel do Ministério Público, da promotora de justiça aqui de Tibagi. É ela quem vai dar uma olhada no trabalho da polícia, vai chamar, se houver necessidade para ela, todas aquelas pessoas que já prestaram depoimento da polícia para confirmar ou não as informações prestadas durante a investigação. E isso no processo, onde também a defesa do Marcos Rony terá direito, por exemplo, a mostrar contraprovas. Mas a informação mais importante ainda é a seguinte: onde está o corpo de Isis? Marcos Rony será obrigado, ele deverá prestar um novo depoimento para que indique onde escondeu o corpo de Isis? Bom, são novas etapas que agora no processo judicial, na justiça, é que nós saberemos. Hoje de manhã eu conversava com os advogados de Marcos Rony e eles comemoravam o fato de Marcos Rony, naquele momento, já sair da prisão. E comentavam sobre a ausência de provas da polícia para manter ele preso. Então, acredito que seja muito difícil agora os advogados mudarem de opinião com relação à culpa, à responsabilidade de Marcos Rony. Então fica cada vez mais distante a possibilidade de Marcos Rony chegar e assumir a responsabilidade sobre o desaparecimento da Isis. Mesmo porque lá atrás nós comentávamos, né? A polícia tinha como um fio condutor dessa investigação a pressão para cima do Marcos Rony através da esposa e através até mesmo dos filhos. Que agora a esposa não será responsabilizada. Ela não foi indiciada pela polícia por participação ou atrapalhar a investigação. Ela sai limpa dessa investigação da polícia. Ainda há algumas questões que ficaram na dúvida sobre essa história. Marcos Rony vai permanecer preso mesmo o corpo da Isis não sendo encontrado? Sim, vai. É a resposta que nós já temos e já trouxemos para você. Agora, acerca desse assunto, enquanto o nosso núcleo jornalístico trabalhava na coleta de informações, muitos telespectadores mandavam mensagens para nós, e ainda mandam, perguntando do caso da Tatiane, que também está desaparecida, a Tatiane que desapareceu e que foi assassinada. Muitas pessoas atribuem a autoria deste crime a Marcos Rony. Ricardo Vilches perguntou para o delegado sobre esse caso. Eu queria que você acompanhasse o que ele respondeu para que você não tenha dúvidas a respeito do que ele disse. Olha só. Vamos instaurar um procedimento preliminar de análise de informações, justamente porque já havia um outro suspeito que foi indiciado, que foi denunciado, para verificar se essas informações elas estão de acordo com o que foi apurado à época dos fatos. Então isso tem que ser melhor checado, porque existem provas técnicas que demonstram que o sêmen da pessoa que foi denunciada estava no corpo, dentro do corpo da vítima. Então, o que pode ter, eventualmente, posteriormente, investigações que vão ser apuradas para verificar se existe uma coautoria ou não em relação a esse caso. Mas o suspeito que foi denunciado foi relatado e as provas demonstraram que ele sim, ele estava no caso. Por que eu trouxe essa informação novamente? É que teve telespectador que, naquela de prestar atenção na reportagem, acabou levantando uma dúvida. Quando o delegado fala que foi
reaberto esse procedimento preliminar é para reanalisar aquilo que já foi concluído no inquérito anterior. É só para você não confundir o que é o caso Isis e o que é o caso envolvendo a Tatiane. Porque Marcos Rony, de acordo com apontamentos, teve um envolvimento também com essa mulher e após um suposto encontro, ela teria desaparecido e depois sido assassinada. Isso também aconteceu em Tibagi. Ricardo Vilches já está aqui comigo, eu já vou falar com ele de novo. Vou pedir para você, antes da gente continuar conversando, uma coisa me chamou muito a atenção na coletiva de imprensa hoje. Quando eu assistia, eu fiquei muito emocionado de ver a entrega desse delegado. A maneira como o doutor Matheus se referia ao sujeito cruel que é Marcos Rony e o quanto aquilo também o emocionou diante da situação envolvendo a crueldade pela situação que eu estava dizendo aqui, como ele se refere a Isis. Eu quero que você preste atenção, porque dá para perceber que o delegado realmente se comove diante dessa crueldade provocada contra uma menina jovem que estava grávida. Honestamente, eu não me lembro, viu, Vilches, de ter visto algo parecido nessa questão. Eu queria que você assistisse comigo também. A tia e a prima da vítima estenderam a mão para ela, para a Isis, no momento que ela estava mais desesperada, no momento que ela mais precisava. Então, enquanto um procurava remédios abortivos, a outra procurou a ajuda da sua família. E no dia 5 de junho, foi realizado um teste de gravidez, em que a única preocupação dela era falar com a mãe. Porque a mãe era da igreja, como é que ela ia falar com a mãe? No dia 6, ela já procurava por nomes bíblicos femininos. E, infelizmente, no fatídico dia, cerca de 1 hora antes do fatídico encontro, a última mensagem que ela mandou para a prima foi que ela não conseguia saber qual era o nome que ela ia dar para o filho. Vilches, é um homem acostumado, é até ruim a gente usar essa palavra, mas é a que mais se cabe aqui, acostumado a lidar com tragédia, com crime. E a gente percebe que o delegado fica com a voz embargada diante dessa crueldade, e essa frase ela é muito forte. Enquanto um procurava remédio abortivo, a outra pessoa foi buscar apoio na família, Ricardo Vilches. É que tem um detalhe importante agora que dá pra gente relatar sobre essa entrevista coletiva. Eu, particularmente, Furlan, eu imaginava que esse momento aqui de contato público entre a Polícia Civil e a população de Tibagi, na Câmara de Vereadores, pudesse ter mais gente acompanhando, pela comoção, pela repercussão desse crime. Então eu até imaginei, até conversava com o Bob ontem, eu falei, nossa, será que vai ter protesto aqui na frente, a população vai vir até a Câmara de Vereadores? Só que choveu forte, choveu bastante à noite e agora de manhã cedo. Não sei se isso atrapalhou, não vou conjecturar sobre isso, mas o fato é o seguinte, nessa entrevista coletiva, no momento em que o delegado começou a falar sobre Isis, nesse momento é que ele foi, não interrompido, mas foi nesse momento que a mãe da Isis entrou na entrevista coletiva. Ela chegou tarde no plenário, porque até então só estavam ali o tio da Isis, depois chegaram a dona Flávia e chegou também a prima, aquela que disse pra gente em entrevista, né, que foi criada como uma irmã de Isis. Então essas duas moças, mais o Rodrigo, foram as 3 únicas pessoas que acompanharam essa entrevista coletiva. Pouca gente, verdade, né? E para falar que não tinha pouca, tinha uma advogada também, uma advogada que estava acompanhando esse caso. Foram essas 4 pessoas que acompanharam essa entrevista coletiva, é claro, além de nós repórteres. Mas vale um detalhe também, não estou querendo dizer que as pessoas não estavam ligando para isso, não. Os portais aqui de Tibagi acompanharam, o nosso portal, o RIC TV, também estava transmitindo isso ao vivo. Então, de repente, as pessoas acompanharam isso ao vivo. Mas o que eu estou querendo dizer é que o delegado, esse momento que ele ficou mais emocionado, mais embargado, foi quando ele foi surpreendido com a presença da mãe. E a mãe, por várias vezes, eu contei 2 vezes o momento em que ela chorava e chorava forte a ponto de soluçar. Eu estava à frente dela, então eu ouvia uma manifestação dela um pouco mais forte, eu olhava para confirmar realmente isso. E ela chorava
bem forte. Ela, o Rodrigo, a prima também. Então, o delegado, nesse momento, como ele estava naquele momento de apresentação de detalhes de um crime envolvendo a filha de uma pessoa, ele teve que ser muito cauteloso. Então, por isso que foi mais emotivo nesse momento da entrevista coletiva. E eu queria dar um outro depoimento também, Furlan, para mostrar uma percepção do delegado sobre esse caso, que eu acho que eu não tinha me atentado, e não sei se você tinha se atentado. Mas para o delegado, o Marcos Rony, ele por um bom tempo, desde o momento em que ele largou a Isis, matou a Isis depois do encontro para tratar da gravidez e voltou para casa até ele ser confrontado com o tio pelas mensagens de WhatsApp, o Marcos Rony tinha planejado ali enganar as pessoas e dizer que não teve um encontro com ela. O Marcos Rony preparou todo esse cenário para dizer, se eventualmente fosse questionado lá na frente, que ele não teve um encontro com Isis. Porque o delegado até detalhou ali na fala dele, na entrevista coletiva, de que teve um determinado momento, por volta das 8h30 da noite, que o Marcos Rony teve uma troca de mensagens por celular com um amigo dele que estava fazendo mudanças. E esse amigo estava cobrando o Marcos Rony, pô, você não vai me ajudar a levar a geladeira que você ficou de me ajudar? E o Marcos Rony falava, tô te esperando, tô aqui na obra te esperando, você não vai vir? Para o delegado interpretou o seguinte, na troca de mensagens o Marcos Rony estava falando onde ele já ficou em determinada hora. Então, para a polícia, todo aquele trajeto que o Marcos Rony fez foi planejado, já ele, Marcos Rony, acreditando que ele seria dado como suspeito pelo desaparecimento da menina, mas ele apresentaria esse tipo de álibi para não ser acusado desse crime. Só o que ele não contava era justamente o fato de que muita gente sabia que a Isis estava grávida, de que ele tinha um relacionamento com a Isis e de que ele anteriormente trabalhava ali para tentar fazer com que a Isis abortasse essa criança que era dele. O que me causa mais estranheza, não sei se essa é a palavra que se cabe, mas é uma mistura de sentimento que eu não sei nem traduzir para você aí de casa. Ele tinha tido esse encontro, teria matado essa menina já. Cara, ele tava com um bebezinho no colo, fazendo o filho dormir. Gente, isso é grave. O que passa pela cabeça de um sujeito como esse? Sabe, ele tava ali, fazendo o bebezinho dormir depois de ter tirado a vida de outra pessoa grávida de um filho dele. Loucura. E com isso tudo, Wilson, a minha pergunta pra gente acabar aqui é o seguinte. Caso encerrado, acabou. Marcos Rony segue preso, então, para aguardar esse julgamento? Sim, o trabalho da polícia finalizou, terminou. A partir de agora, tudo vai ser na justiça. A promotora aqui de Tibagi terá a função de avaliar o trabalho da polícia, chamar todas aquelas testemunhas que já foram ouvidas, se houver necessidade de chamar de novo, chamar uma outra pessoa, analisar os elementos de prova que estarão agora na justiça para saber se vai denunciar ou não, denunciar Marcos Rony para que ele seja julgado por esse crime de homicídio triplamente qualificado, inclusive feminicídio e ocultação de cadáver. Durante esse processo na justiça, alguma coisa pode mudar? Pode. Pode ser que Marcos Rony venha e na negociação na justiça com o Ministério Público, para ter uma pena menor, ou pelo menos uma acusação formal diferente, que pegue menos tempo de cadeia, ele chegar para a promotora e falou, tá bom, vou assumir a culpa e vou dizer onde está o corpo. Aí ele negocia. Pode acontecer? Pode acontecer. É uma nova fase o que vai acontecer. Só que, infelizmente, Furlan, é bom que a gente já deixe esse registro aqui para o nosso telespectador. Esse caso na justiça está sob segredo. E quando entra na justiça fica cada vez mais difícil a gente acompanhar esse tipo de trabalho, esse tipo de investigação. Eu lamento, isso é uma opinião minha, eu lamento que um caso de clamor público, um caso de repercussão e um tribunal do júri, que é onde a população de uma cidade decide sobre crime contra pessoas, mais graves contra a pessoa, tramite sob segredo dessa mesma população. Segredo de justiça que nós da imprensa somos impedidos de noticiar e ter acesso às informações quando entram no fórum. Eu acho, particular, isso é uma opinião, né? Tô deixando bem claro. Eu acho uma pena que isso aconteça, ainda mais num caso desse, de tanta repercussão aqui nos Campos Gerais. Mas tem informação suficiente, né, para a população saber e a gente não vai desistir, claro que não. Então, para finalizar, caso encerrado, o Marcos Rony segue preso até a data do julgamento. Vamos torcer para a celeridade disso, para que esse julgamento aconteça o mais rápido possível. Falar em 2024, acho pouco provável, não é impossível,
dada a repercussão desse crime. Mas 6 meses, talvez isso não vá acontecer. Mas se tratando de Tibagi, uma cidade pequena, a gente pode alimentar a esperança de que esse julgamento possa acontecer ainda esse ano, né, Vilches? E eu vou te antecipar, viu? Eu tenho certeza absoluta que os advogados de defesa do Marcos Rony vão tentar o desaforamento desse caso. Eles não vão querer que a população de Tibagi julgue o Marcos Rony, não. Desaforamento quer dizer tirar de um fórum e levar para o outro. É tirar aqui de Tibagi e levar para uma outra cidade que não esteja tão contaminada por informações como é o caso de Tibagi. Isso você pode cravar aí. Os advogados de defesa vão trabalhar pelo desaforamento desse julgamento, você pode ter certeza, Furlan. Falaremos sobre isso, Vilches. Obrigado pela sua excelente cobertura. Olha,